Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a essa aula de imersão à dança do ventre tribal. Eu sou Mari Garavello, professora de yoga e dança do ventre no estilo tribal, ou como comumente é chamado, Tribal Fusion. Essa aula tem o objetivo de trazer a você um pequeno mergulho nas bases conceituais, posturais e de movimentação dessa linguagem, e nós vamos começar com uma introdução teórica para facilitar um pouquinho o entendimento dessas bases. Bom, o que é Tribal Fusion? A primeira coisa que a gente precisa entender é que geralmente nós vemos a história dos fatos que levaram ao nascimento de alguma coisa, de alguma dança, por exemplo, de uma maneira linear. Acontece que nenhuma história é exatamente linear, e no caso do estilo tribal, especificamente, é bem importante se lembrar o tempo todo dessa não linearidade para poder compreender melhor o que levou essa linguagem de dança a se espalhar pelo mundo todo. O tribal nasceu e cresceu devido a vários eventos e contextos diferentes que muitas vezes aconteciam simultaneamente e se imbricavam, se conectavam no meio do caminho. A nossa história aqui começa quando uma bailarina de dança do ventre estadunidense chamada Jamila Salimpour cria um grupo com as suas alunas chamado Baonat em 1968 para uma apresentação numa feira de temática medieval chamada The Renaissance Pleasure Fair em São Francisco, na Califórnia. Ela nasceu nos Estados Unidos, tinha pais sicilianos e desde criança a Jamila teve bastante contato com a cultura oriental graças ao pai, que era militar e morou bastante tempo no Oriente Médio, trabalhando, e a uma senhora turca com quem a Jamila morou durante um tempo já adulta. Com essa senhora ela conheceu o cinema egípcio, o cinema turco e aprendeu muito sobre a dança, a música e a cultura orientais. Como a Renaissance Pleasure Fair era uma feira com temática medieval, para se adequar ao estilo rústico das apresentações e das vestimentas, a Jamila então imagina todo um show de dança do ventre com música ao vivo que representaria diversas danças do Oriente Médio baseado na experiência com as danças árabes que ela tinha e na experiência que ela teve com o circo. Na adolescência, a Jamila fez parte daquele famoso circo Ringling Brothers e toda essa experiência, além dessa experiência circense, a Jamila tinha amigos mágicos e palhaços que acabaram compondo o show do Baonat também. Ela se baseou muito em fotos de bailarinas antigas chamadas Hawazi, do Egito, e em fotos da revista National Geographic para se inspirar e compor a estética e os figurinos do show. Os paetês e saltos altos da dança do ventre feita naquela época não faziam muito sentido para a temática da feira, e esse estilo rústico, fusionando várias danças do Oriente Médio, acabou atraindo, conquistando várias pessoas, centenas de mulheres que queriam aprender a dançar com a Jamila. Algumas alunas e alunos da Jamila passaram mais para frente a dar aulas de dança e criarem os seus próprios grupos e estilos, como a Masha Archer, John Compton, e assim nasce uma grande rede de subdivisões daquele estilo que ficou conhecido como estilo tribal, muito provavelmente graças a uma divulgação, um flyer da divulgação do show do Baonat que dizia que eles eram de muitas tribos. Os grupos e professoras que vieram a seguir foram acrescentando outras referências estéticas e gestuais àquela dança, mesclando as suas inspirações pessoais e o contexto da época e local por onde eles passaram. Uma das linguagens que esse estilo originou ficou conhecido como American Tribal Style, hoje chamado Fat Chance Belly Dance Style, que é o nome do grupo da criadora desse estilo. Esse estilo consiste em um repertório fechado de movimentos e combinações de movimentos que são previamente ensaiados em aula e improvisados em cena, improvisados no palco, a partir de um rodízio de uma liderança das bailarinas que, através de senhas, guiam para as bailarinas de trás quais são os passos que vão vir a seguir. Esse estilo tem características bem marcantes e milhares de praticantes no mundo todo. Bastante inspirada nesse estilo, nós temos a bailarina icônica Rachel Brice, que através de DVDs e turnês com a companhia Belly Dance Superstars nos anos 2000,
acabou contribuindo para que o Tribal Fusion fosse conhecido no mundo todo, fosse divulgado no mundo todo. O tribal não tem uma fidelidade com a tradição das danças árabes, ele é uma estilização estadunidense da dança do ventre, mas através dessa liberdade de criação e de inserção de referências pessoais, mesmo tendo uma base técnica sólida, o tribal acaba ganhando contornos diferentes em cada país que ele é feito. É possível perceber influências de danças ciganas, especialmente a flamenca, danças indianas, danças do hip hop, balé, jazz e uma infinidade de estilizações. Nessa prática, nós vamos aprender um movimento de quadril, um trabalho com os braços e a postura usada na dança para que vocês consigam vivenciar um pouquinho de como seria uma aula de Tribal Fusion. Eu espero que vocês gostem. Comenta aqui o que vocês acharam dessa aula. Me procure no Instagram para acompanhar o meu trabalho. E é isso, boa aula! Vamos lá! Bom, vamos começar com um pequeno aquecimento, só para a gente acordar o nosso corpo para essa mini prática. Inspira, levando seus braços lá para cima, conecta suas costelas, mantenha o seu abdômen acordado, relaxa os seus ombros, cresce o espaço entre as suas vértebras, levando o seu topo da cabeça em direção ao teto e o cóccix aponta lá para o chão, de forma que você consiga neutralizar a posição do seu quadril e sentindo esse calor sendo gerado nos seus braços. Inspira mais uma vez aqui. Expira, vira as palmas lá para fora, desce devagarzinho. A gente vai espreguiçar um pouquinho agora, inspira de novo. Estende os braços. Entrelaça os seus dedos, leva os seus cotovelos, leva os seus punhos lá para cima, esticando os seus cotovelos na medida do possível. Mantenha essa tração na coluna, deixa bastante espaço entre os seus ombros e as suas orelhas. Inspira aqui. Expirando, a gente vai descer um pouquinho para a direita. Dá uma espreguiçada, inspira, volta para o centro, expira, descendo para a esquerda, inspira, volta para o centro. Expirando, a gente vai empurrar duas paredes imaginárias, a gente sentir bastante os nossos músculos e tendões, dá uma chacoalhadinha nos braços, ok? Deixa os seus pés paralelos, as suas pernas abertas na largura do seu quadril. Mantenha essa sensação do cóccix apontando para o chão, do seu pubis apontando para frente, crescendo esse espaço entre as suas vértebras. E aí a gente vai inspirar aqui, eleva os seus braços mais uma vez. E a gente vai pensar nas costelas, indo lá para cima, como se você estivesse tentando alcançar alguma coisa lá em cima. É importante que você relaxe os seus ombros e que você mantenha uma leve contração no seu abdômen para preservar a sua coluna. Não movimenta o quadril agora. Mais um pouquinho. Ok. Mais uma vez a gente vai descer os braços. E a gente vai girar algumas vezes os ombros para trás, para frente e para trás mais uma vez. Solta a sua cabeça, fazendo um círculo para cada lado. Acordando essa região do seu pescoço. Volta a cabeça para o centro. E aí a gente vai pensar em estender a nossa coluna, levando o peito lá para cima, como se você quisesse abrir as suas costelas e unir as suas escápulas. Soltando o ar, a gente vai fazer um movimento inverso. A gente vai curvar a coluna, vai fazer uma bolinha nas costas,
Traz o queixo lá na direção do peito, os braços um pouquinho para frente, fechando as costelas e abrindo as escápulas. Mais uma vez, inspira, abre as suas costelas, leva o peito lá para cima, soltando o ar, fechou as costelas, abre as escápulas, estende um pouquinho os braços lá na frente. Inspirou, subiu os braços, volta para sua postura inicial. Expira, relaxa os seus braços mais uma vez. A gente vai aquecer um pouquinho do quadril, só deslizando o quadril de um lado para o outro. Então você mantém os seus pés paralelos, os joelhos relaxadinhos. Tenta manter esse movimento nesse plano frontal, o plano do espelho. Então não há uma torção do quadril aqui, a gente só está deslizando o quadril de um lado para o outro. Não precisa isolar o tronco, pode deixar bem relaxante esse movimento, suave. E agora eu vou fazer um pequeno círculo com o meu quadril para dar mais uma aquecida nessa região, mantendo essa alternância na flexão dos joelhos. Inverte o sentido desse círculo médio. É como se a gente estivesse desenhando um círculo no chão, num outro plano, num plano horizontal. Ok. E aí a gente vai começar então a trabalhar a nossa postura, estando com o corpo um pouco mais acordado agora. A ideia dessa postura é que, além de estabilidade, a gente tenha também mobilidade nas partes do nosso corpo. Quando a gente está com os joelhos estendidos, a coluna super estendida, tracionando a coluna lá para cima, os braços estendidos também, a gente perde um pouco de mobilidade, né? Não tem como a gente mexer muito o quadril ou fazer muitas torções. A ideia é que a gente consiga neutralizar essas extensões no nosso corpo para deixar tudo molinho e fácil de se mexer. Então, a gente vai começar esse checklist postural lá nos nossos pés. Os pés estão ou paralelos, ou se você for como eu, por exemplo, que tem os joelhos um pouco voltados para dentro, você pode fazer uma abertura pequena, apontando seus pés para as diagonais, não muito, só o suficiente para ficar confortável para você. E os seus joelhos vão ficar relaxados. Então, é como se você estivesse, eu sempre falo para as minhas alunas, se sentando na beiradinha de um banquinho mais alto, sabe? Então, eu vou apontar o meu cóccix para o chão, vai acontecer uma levíssima flexão nos meus joelhos e eu vou manter o meu pubis, que é esse ossinho bem aqui na parte genital, apontando para frente. Então, não é um encaixe do quadril e nem deixo o meu quadril solto lá para trás. Eu mantenho o meu cóccix apontando para o chão, ok? Cuidado, porque essa postura vai exigir força do seu abdômen, das suas coxas, e às vezes com essa falta de força, com essa falta de prática, a gente acaba trazendo o peso lá para frente, jogando esse peso para cima dos seus tornozelos e dos seus joelhos. E nós não queremos isso, a gente quer trabalhar esse corpo. Então pensa realmente que você está sentada num banquinho, ok? Só na beiradinha do banquinho. Bom, aqui então eu tô com o meu quadril neutro, os meus joelhos relaxadinhos, o peso do meu corpo tá bem distribuído pelos meus pés, certo? Não estou com o peso todo na frente ou todo atrás, nos calcanhares, e eu também tenho uma sensação de agarrar o chão com os pés. Ou seja, eu vou criar no chão uma espécie de ventosa com os meus pés, que vai fazer com que os meus joelhos fiquem mais protegidos, porque assim eu ativo o meu arco plantar, o arco do meu pé. A gente não fica com o pé chato no chão. Bom, voltando para o quadril está neutro, eu vou manter então uma tração na minha coluna, como se um fiozinho de cabelo estivesse me puxando lá para cima, para o teto. Então o topo da minha cabeça vai em direção ao teto.
E aí, às vezes a gente vê bailarinas de tribal, fotos, né, e parece que elas estão todas assim. Talvez elas estejam fazendo algum movimento, alguma ondulação, mas o ideal é que a gente apenas cresça as costas, cresça o espaço entre as vértebras, mantenha o queixo paralelo com o chão. Não é uma postura estática, a gente não vai ficar aqui para sempre, mas é uma postura neutra para a qual a gente sempre deve voltar. O meu peito, ele também cresce, né, junto com as minhas costas, mas eu não levo o meu peito lá para frente, ele fica neutro aqui. Então meu abdômen está acordado, as minhas costelas estão conectadas, meus ombros estão relaxados para trás e para baixo, que é o lugar deles, e assim eu tenho a minha postura de dança. Pode ser não tão confortável no início, mas eu asseguro para você que depois de um tempo ela fica muito natural e muito importante, inclusive, porque a gente percebe que essa postura, ela dá mobilidade pra gente mexer o tronco, pra gente mexer o quadril, pra gente poder fazer vários tipos de ondulação, de torção, de marcação, que se a gente estivesse hiperestendida, não íamos conseguir fazer. Bom, dada a postura, nós vamos aprender um movimento bem lindo e bem difícil também. Em algumas linhas do tribal, a gente pode chamar esse movimento de taksim, que é também o nome de uma estrutura melódica da música árabe, que não tem nada a ver com esse movimento. Mas a gente também pode chamar ele de um 8 para cima. Esse 8 para cima, ele é diferente. Na dança do ventre a gente tem vários desenhos de figura 8, tipo um 8 infinito, com o corpo. A gente consegue fazer 8 com o peito, 8 com o ombro, 8 com a perna, 8 com o quadril no plano horizontal, ou seja, eu estou desenhando esse 8 no chão. Posso fazer para frente, posso fazer para trás. E eu vou trabalhar esse 8 agora no plano frontal, que é esse plano do espelho, ou o plano da porta, enfim. Se você estiver de frente para uma parede, o plano dessa parede. Então a gente vai desenhar esse 8 nesse plano, um 8 deitado. Eu consigo fazer esse 8 para baixo e eu consigo fazer esse 8 para cima. Às vezes eu consigo fazer esse movimento maior, menor, e isso também depende de se eu vou fazer ele com o pé no chão, se eu vou tirar o meu calcanhar do chão para fazer esse movimento. Mas, no geral, no tribal, a gente costuma treinar as coisas com o pé no chão primeiro, tá? Eu sinto que às vezes fica um pouco mais difícil, mas a gente acaba não se viciando em tirar o calcanhar do chão. E que depois é um vício que fica muito difícil de tirar do seu quadril. Bom, nós vamos primeiro pensar nesses ossinhos aqui do quadril, que vamos chamar de cristas ilíacas. Então, eles são as pontinhas aqui da nossa bacia, esses ossos mais saltadinhos do nosso quadril. Vamos imaginar nesses dois ossos que nós temos dois pontos e que esses pontos vão fazer esse movimento de cima e baixo, sobe e desce, sobe e desce. Então, ó, vamos lá para nossa postura. E aí, tô com o meu quadril neutro, minha coluna alinhada, os meus ombros relaxados. Eu vou pensar então em subir e descer esses pontos. Isso só é possível de acontecer porque os meus joelhos alternam aqui numa flexão. Então, vejam como é importante manter essa postura. Se a gente estivesse com as pernas esticadas, não dava para mexer nada. Então, vamos voltar lá para nossa postura neutra e fazer essa alternância das cristas ilíacas subindo e descendo. Quando uma sobe, a outra desce. Quando uma desce, a outra sobe. E haja força nas coxas. Mantenha o abdômen acordado. As suas costelas conectadas para o peito, não ir lá para fora. Quando eu falo costelas conectadas, não quer dizer que as costelas precisam se espremer, mas que existe um tônus, uma força aqui que mantém as suas costelas dentro do seu eixo, não para fora, tá?
ombros também relaxados e afastados das orelhas. Bom, consegui fazer isso. Eu vou pensar então em manter esse desenho de cima a baixo, mas eu vou deslizar um pouquinho do meu quadril. Eu vou manter esse movimento de cima e baixo, mas eu vou deslizar um pouquinho o meu quadril para a lateral e vou fazer uma força com o meu abdômen para que o meu quadril volte para o lugar. Então vamos fazer bem devagarzinho. Vamos lá na nossa postura. Vou descer o lado direito do meu quadril, então subir o esquerdo. Eu vou fazer uma leve lateralização, então eu deslizo o meu quadril para a lateral direita. E aí, vejam, eu tô para baixo. Então, esse ponto direito desceu e eu deslizei ele para a direita. Agora, além de desenhar uma bolinha para cima com esse ossinho do meu quadril, eu vou fazer uma super força no meu abdômen, nos oblíquos, essas musculaturas que a gente consegue pegar e também as mais profundas que a gente não consegue pôr a mão. Eu vou fazer uma força como se eu tivesse com a força do abdômen puxando esse lado do quadril para cima de volta para o lugar. Quando eu faço essa força, puxei. Automaticamente eu vou subir o lado direito do quadril e meu lado esquerdo vai descer. Então eu só mantenho o fluxo. Deslizo para a esquerda e força para subir. Deslizo para a direita e embaixo, força para subir. Então, ó, empurra e sobe. Empurra e sobe. Empurra para a lateral, desliza para a lateral e puxa para cima. Desliza e puxa. Desliza e puxa. Exige bastante força, ele não é um movimento simples, mas a ideia dessa aula é que você consiga vivenciar um pouquinho. Então, força na peruca. E desce, puxa, desce, puxa. A gente poderia deixar os braços aqui, já já a gente vai falar dos braços. E aí nós temos um 8 para cima no tribal. Esse 8, eu falo que ele é um 8 para cima porque eu estou desenhando ele subindo, mas é bem interessante nesse movimento que a ênfase dele, eu acho, a parte mais gostosa, mais poderosa desse movimento é a descida. Eu subo por fora, mas eu desço por dentro do 8. Então, ao invés de eu pensar subo, 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 eu penso desço, 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 certo? Então, ó, desço o quadril, desço, desço e desço. Pra gente brincar um pouquinho com essa dança, com esses movimentos que a gente está aprendendo aqui, vamos ver algumas posições de braços. No tribal existe uma grande influência da dança flamenca e a própria linguagem de braços na dança do ventre tem uma sinuosidade, carrega uma ideia de emoldurar os movimentos e essa moldura é uma moldura sinuosa. Hoje, atualmente, estamos em 2021, vai que esse vídeo fica para a posteridade, não é mesmo? Atualmente existem vários trabalhos de braços influenciados por hip hop, por tutti, enfim. Eu não conheço muito desses movimentos de braço, mas no geral nós vemos braços mais curvilíneos, sabe? Sempre com uma sensação de arredondado e não estendendo. Eu posso estender se for da proposta coreográfica que eu estiver estudando, não é uma regra não estender os braços, mas no geral a base é que a gente mantém sempre uma flexão no cotovelo, uma dobra no cotovelo que permite que os meus braços fiquem arredondados. Então eles ficam arredondados aqui, aqui, quando eu aponto os meus cotovelos para trás. Se vocês estivessem me vendo de cima, vocês estariam provavelmente vendo isso daqui, como se eu estivesse segurando duas bolas bem grandes de pilates.
mas eu tô com as palmas das mãos para baixo. Mantenho esse redondo quando eu estou com os braços aqui em cima, e aí eu preciso tomar bastante cuidado para não levar o meu peito lá para cima, para deixar os meus ombros relaxados. Enfim, consigo fazer várias coisas só com essa ideia de manter essa curva nos braços. A gente vai ver então 4 posições de braços que dá pra gente, ao transitar de uma posição para outra, criar algumas variações de movimento. Bom, eu vou chamar essa posição aqui, onde eu encaixo o meu dedão, como se eu estivesse colocando a mão no bolso. Eu vou colocar aqui nesse ossinho, na lateral aqui do quadril, e aqui eu vou chamar de primeira posição, tá? Bom, tá vendo essa posição arredondada dos meus braços? Se eu só crescer esses braços e trazê-los para a altura dos meus ombros, eu tenho o que eu vou chamar de segunda posição. Existe a terceira posição, a quarta posição, mas a gente vai ver aqui nessa aula da segunda para a quinta posição, que é exatamente a primeira, mas aqui em cima. Então a gente só sobe, ok? Então, primeira, segunda e quinta. Vamos pensar então numa quarta posição para a gente trabalhar hoje, que a gente vai chamar de home de casa, tá? Que vai ser as palmas das mãos para baixo, na altura do peito. Juntando essas 4 posições, eu já tenho uma movimentação de braços, se eu transitar entre elas de uma forma fluida. Tanto nessa direção, quanto nessa. Ou eu posso também alternar os braços. Então, mantenho um braço aqui em cima na quinta e o outro desce. Outro braço. Vamos tentar fazer então os 2 movimentos juntos. Vamos juntar esse 8 para cima, que nós fizemos há pouco, com essas posições de braços. Bom, vamos começar na primeira posição das mãos. Ajusta a sua postura, relaxa os seus ombros, cresce o espaço entre as vértebras, cresce o espaço entre as orelhas e os ombros, e a gente vai deixar as mãos aqui apoiadinhas. Mantenha essa flexão leve nos seus joelhos para poder movimentar o quadril, e vamos começar descendo para o lado direito. Então, 1, puxa, 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Na segunda posição, 1, altura dos ombros, e 3, cotovelos apontam para trás, e 1 e 2 e 3 e 4. Lá na quinta, 1 e 2 e 3 e 4, em home, 1 e 2 e 3 e 4, se movimentando, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4.
Eu vou terminar agora. E 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, 2, e 3, e 4, e 1, 2, e 3, e 4. Existem muitos vídeos aqui no YouTube. Você pode procurar com o meu nome, Mari Garavello. Você pode procurar como Tribal Fusion Belly Dance, Dança do Ventre Tribal. Vocês vão encontrar vários vídeos incríveis e um monte de referências diferentes, de estilos diferentes dessa dança. Eu amo essa dança há mais de 10 anos, eu estudo há mais de 10 anos. E eu posso garantir para você que nunca é entediante, sempre vai ter alguma coisa nova para aprender, sempre vai ter alguma coisa nova para assistir. Então, sou suspeita para falar, amo muito a dança do ventre tribal. Espero que você tenha conseguido sentir um pouquinho como que é essa dança, como que é a postura, essa força, a quantidade de referências que a gente pode ter dentro de um movimento, sabe? Essa sensação de aterramento, essa força, as posturas de braço, que tem influências de dança indiana, tem influências de dança flamenca, enfim, todas elas muito bem adicionadas, muito bem dissolvidas nessa estilização de dança do ventre. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, me diz o que você sentiu, se você conseguiu fazer os movimentos, se foi muito difícil ou não. Me procure no Instagram, @marigaravello, é o meu usuário. E eu espero ver você em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.